Os meus cumprimentos, meu boa noite, falando nessa série de personalidades da Europa, de outros países, do Brasil e algumas até de nossa região. É um momento muito importante porque eu vou falar hoje de João Nunes Maia, que eu conheci, com ele convivi, porque somos praticamente conterrâneos, aqui do norte de Minas. João Nunes Maia nasceu em Glaucilândia, que fica muito próximo a Juramento, era até do município de Juramento quando ele nasceu, e bem próximo de Itacambira, que foi o destino final da bandeira de Fernão Dias Paz, quando veio pela Serra Geral em busca das esmeraldas. Glaucilândia quer dizer terra verde, Glaucos vem do grego, verde, e é realmente uma região que parece estar sempre depois das chuvas. Uma região realmente muito bonita, linda, e é uma estação da antiga estrada de ferro central do Brasil, por sinal, a mais próxima de Montes Claros. Ele nasceu em 10 de novembro de 1923. João Nunes Maia é filho de Joaquim da Silva Maia e de Maria Nunes, casal que teve 5 filhos. João Nunes é o segundo filho do casal. Joaquim da Silva Maia, que ficou viúvo, mais tarde se casou e teve mais 8 filhos. Então João Nunes é de uma família realmente numerosa. Sapateiro em Montes Claros e palestrante em diversos estados. Como médium da psicografia, da psicofonia, da clarividência e do desdobramento. Então, psicografia, psicofonia, clarividência e desdobramento. Psicografou mais de 100 obras, praticamente todas publicadas. João Nunes teve uma infância difícil pelo fato de ter nascido numa cidade pequena e de uma família humilde. Mas não é só por isso. O menino costumava conversar sozinho e por isso era tido como estranho, tanto pelos irmãos, pelos muitos irmãos, como a mãe, o pai e os vizinhos. É uma mediunidade que veio à tona muito cedo, trazendo então essas angústias e aflições. O menino era estranho. Contou, com todo o apoio da mãe Maria Nunes, que se apegava às orações pedindo a Deus para que esse menino realmente tivesse a solução. A família então procurou a ajuda de Dona Lozinha, que era uma conhecida benzedeira aqui do norte de Minas, eu conheci, e que explicou realmente a situação da criança. Mediunizada, Dona Lozinha alertava a mãe e a criança sobre a necessidade de, logo que fosse possível, conhecer as obras de Allan Kardec, conhecer a doutrina espírita. João Nunes, um pouco já adolescente, então cria o hábito de conversar com Deus ao nascer e ao pôr do sol, ou seja, fazer oração cedo e de tardinha. Em uma manhã, o menino tem a inspiração que nortearia muitos anos mais tarde a criação da Sociedade Espírita Maria Nunes, com o lema do pão e do livro. João Nunes Maia e Montes Claros. Em 1950, incentivado pelo pai, já era órfão de mãe, vem, que eu estou em Montes Claros, vem para Montes Claros, sendo acolhido pelo amigo Chico Sapateiro, que foi meu amigo, meu irmão, meu companheiro de trabalho na Fraternidade Espírita que eu nasci, e ele veio então morar
com Chico Sapateiro, que acaba lhe ensinando o seu ofício. Daí, então, a profissão de sapateiro de João Nunes Maia. Ele, na casa de Chico Sapateiro, aprendeu a fazer e consertar sapatos. João Nunes muito estudou e lutou, desenvolvendo, então, a psicografia, a psicofonia, a clarividência e o desdobramento, frequentando o Centro Espírita União e Fé, em Montes Claros. Instituição espírita que eu também participei dela, que faz parte hoje da Fraternidade Espírita Canassi. São 3 instituições espíritas do início do século: União e Fé, Teresa de Jesus e Canassi. Então, ficando depois unificadas em Fraternidade Espírita Canassi, da qual participou Cícero Pereira, o grande espírita do Brasil. Pelo reembolso postal, João Nunes encomendou à FEB os livros básicos da doutrina e, de posse deles, viajava para a Fazenda Brejinho, onde estudou quase um ano. Quase um ano. Então, durante todos os meses de um ano, ele estudou as obras de Allan Kardec. Agora, João Nunes Maia, em Belo Horizonte, que é a sua terra definitiva. Ele foi morar no bairro Santa Teresa e foi lá que ele conheceu a futura esposa Irene Nunes. Lá que ele constituiu família. João Nunes Maia, em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo frequentando as reuniões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era então líder espírita Francisco Cândido Xavier, de quem João Nunes se tornou um grande amigo. E foi através de Chico que ele recebeu um maravilhoso, então, conselho de sua mãe Maria Nunes. Ela transmitiu, então, a mensagem ao seu filho, dizendo que ele tinha uma grande obra a realizar. E é exatamente aí, desses conselhos, das suas ideias sobre ele, é que ele pensou em criar a SEMAN, que é a Sociedade Espírita Maria Nunes, que foi realmente criada em 12 de abril de 1955. E como é que foi a mensagem do Espírito Maria Nunes, através de Chico Xavier, a João Nunes, seu filho? Entre aspas, João Nunes, meu filho, Jesus nos abençoe. Nos abençoe. Sua mãezinha tem sido, nos últimos tempos, sua força espiritual no campo da fé. Com seu coração afetuoso, tanto quanto a nossa estimada Irene, que é a esposa de João, é a estrela oculta de seu lar e de seu caminho. Quer dizer que ela, Maria Nunes, era a estrela oculta da casa de João e de Irene, do seu lar e do seu caminho. Essa flama interior que lhe nutre o sentimento na obra evangélica e sustentada por ela, e a seu turno recebe de vários benfeitores de espiritualidade a energia de lenir-lhes os ideais. Ore, meu filho, procurando-lhe o caminho e a inspiração, e senti-la junto de seus pensamentos, acalentando-lhe os projetos de serviço sempre maior com o nosso Divino Mestre. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Fecha aspas. Emmanuel é que deu o conselho, também junto com Maria Nunes, via Francisco Cândido Xavier. Então agora é hora de mediunidade. Na União Espírita Mineira, João Nunes identifica-se com o espírito Fernando Miramês de Olvídeo, que passa a ser o seu guia espiritual e autor de vários livros. Então é o famoso Miramês da psicografia de João Nunes.
A saída do corpo consciente em viagem astral para ele, para João Nunes, era comum. Era médio passista e trabalhava em reuniões de assistência e cura na casa espírita com resultados realmente magníficos. No momento em que a psicografia, ou que psicografava obras romanceadas, ele, João Nunes, se transportava em perispírito para os lugares citados. João Nunes Maia fundou e inaugurou a Livraria Espírita Mineira, da União Espírita Mineira, por solicitação e orientação de Chico Xavier, e organizou a primeira banca do livro espírita de Belo Horizonte. As pessoas mais antigas que passavam pelo centro de Belo Horizonte podiam ver sempre essa banca do livro espírita ali próximo à rua Rio de Janeiro e Espírito Santo. Era normalmente uma Kombi em que estavam os livros para venda e as comunicações, de modo geral, os panfletos para distribuir. Livros da editora Fonte Viva, que estão espalhados hoje pelo Brasil todo, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Japão e só Deus sabe por mais onde. Entre suas grandes contribuições está a campanha nacional do livro espírita gratuito, criada por ele, João Nunes, em 1958, pela qual viajou de caminhão para diversas regiões do Brasil. João gostava tanto da divulgação da doutrina espírita que distribuiu no centro de Belo Horizonte, possivelmente dessa Kombi, mas de algum lugar, era perto ali do hotel do Brasil Palace Hotel, distribuiu 10.000 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pela FEB. Os originais, psicografados por João Nunes Maia, que eram guardados debaixo de uma cama, na modesta casa de Santa Teresa, então acabaram virando livros famosos. João incentivou a abertura de muitas casas espíritas, em locais ainda desprovidos de instituições espíritas, além de ajudar na transição de casas de umbanda para casas espíritas. Então era um trabalhador infatigável. Então, desses livros que guardados, porque ainda não tinha editora, não tinha quem os publicasse, elas eram guardadas debaixo da cama, na sua casa de Santa Teresa. Depois da editora Sempre Vida, é que realmente os livros puderam vir a lume e serem entregues em público. Conhecido por uma pessoa silenciosa, João Nunes muito fez realmente pelo movimento espírita. A gente achava que ele era tímido, mas nunca timidez com relação ao trabalho. Era um trabalhador infatigável. Iniciada com estudos evangélicos doutrinários e distribuição de sopa aos mais necessitados, a Sociedade Espírita Maria Nunes se ramificou em diversas atividades sociais e permitiu, através dessa já citada editora Fonte Viva, a parceria e a edição de 100 livros. O texto da biografia diz, não está dizendo mais ou menos não, 100 livros psicografados. Orientou pessoalmente a centenas de médios em desequilíbrio, psicografar a maior obra espírita que dá suporte ao entendimento das obras de Allan Kardec, quer dizer, obras filosóficas, científicas e religiosas que dizem, explicam e facilitam didaticamente o entendimento das obras de Allan Kardec. Empenhou-se para que instituições espíritas destacassem a qualificação dos seus trabalhadores e participou da criação do primeiro programa espírita da Rádio de Belo Horizonte. Então fazia força para que aqueles seus companheiros de doutrina pudessem se destacar também no trabalho. Sempre ele foi consciente de que a doutrina é trabalho de equipe. Foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital Espírita André Luiz, que fica em Belo Horizonte. Foi diretor do Hospital
também diretor do Conselho da União Espírita Mineira. Quer dizer, além de diretor doutrinário do André Luiz, ele foi membro do Conselho da União Espírita Mineira. Agora chega uma hora importantíssima na vida, no trabalho, na missão de João Nunes Maia, que é a pomada Vovó Pedro, que tem realmente uma história muito bonita. Aconteceu em Betim, eram noites memoráveis, com mais de 400 pessoas no auditório, estudando evangelho, muitos do lado de fora, que a casa não cabia tanta gente. E era normal a presença de João Nunes, também no sanatório Santa Isabel, em Betim, que fica próximo a Belo Horizonte. Ao aproximar do final de uma reunião, notou-se que João se mostrava todo embaraçado, precisando de um pedaço de papel e de uma caneta. O dirigente da casa pesquisou os bolsos do paletó, encontrou um pequeno lápis. João pegou esse quase toco de lápis e um pedaço de papel e se pôs a psicografar. Isso foi em 1973. O espírito que comunicou, que produziu a psicografia, foi Franz Anton Mesmer, o grande Mesmer, que deu naquele momento a fórmula dessa famosíssima pomada Vovó Pedro, que cura muitos e muitos males da pele. Ao terminar, então, com já essa, digamos assim, essa fórmula já anotada, então ele indagou do espírito a identidade. É ele que disse que quem estava falando era o Mesmer. Essa fórmula da pomada Vovó Pedro, que veio então através de Franz Anton Mesmer, que viveu no século XVIII, é realmente de uma importância fundamental para aqueles que têm problema de pele. Quando perguntado, o espírito humildemente respondeu qual o nome que daria aquele remédio, aquela pomada. Ele disse, Vovó Pedro. E acrescentou, e atente, meu filho, para o preço. O preço é Deus lhe pague. Quer dizer, tem que ser distribuída gratuitamente em qualquer tempo, em qualquer lugar. Há uma história de que uma empresa norte-americana, um laboratório muito grande, deu milhões de dólares pela fórmula e que foi recusado exatamente porque o Dr. Mesmer, quando deu a fórmula, disse que tinha que ser gratuita. É um Deus lhe pague. É o que a vida proporcionou, muito importante e de um tamanho ímpar, a João Nunes Maia, que é o surgimento dessa pomada Vovó Pedro. No momento em que João Nunes finalizava o livro Francisco de Assis, a campainha tocou. Ele estava então psicografando o livro Francisco de Assis, quando a campainha da sua casa toca. 44 ex-rancenianos entraram, dizendo a ele que todos haviam se curado com a pomada Vovó Pedro. Então está vendo aí o poder realmente dessa pomada. Ela alivia diversas doenças, muito mais naturalmente de pele. É um nome simples. Ela se baseia de plantas, propriedade das plantas de produtos naturais, como própolis, erva de bicho e perroxo e condurango. Na verdade, são 33 elementos químicos, alguns até vindos da Índia. Muitos e muitos livros, são ao todo 100 nomes, como eu disse anteriormente, que eu não vou poder dizer todos. João Nunes, como palestrante, a convite, então, proferia palestras em diversas instituições espíritas, principalmente aqui na Sociedade Espírita Canaci. Então, de João Nunes Maia, nome e renome, porque realmente famoso. Agora, resumindo, João Nunes foi membro do Conselho da União Espírita Mineira, da diretoria do Hospital Espírita André Luiz, fundou
a livraria da União Espírita Mineira, realizou a primeira banca do livro espírita de Belo Horizonte, distribuiu 10.000 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, orientou e conduziu as transformações de muitos centros de Umbanda em centros espíritas, participou da criação do primeiro programa espírita da Rádio de Belo Horizonte. Empenhou-se pela qualificação de espírita nas placas dos centros. É colocar sempre Centro Espírita e aí em seguida o nome. Orientou pessoalmente a centenas de médios em desequilíbrio. Enfim, João Nunes Maia, pouca escola e muita escrita. Por mínimo que tenha sido a sua escola, importante foi a sua contribuição para a literatura espírita. João Nunes Maia tinha o livro como fundamento, com objetivo básico nas vidas sucessivas, na reencarnação. João Nunes Maia, comissão cumprida. Desencarna em 4 de setembro de 1991, esse menino de Glaucilândia, que teve uma jornada tão comprida como o caminho que o levava a Dona Lozinha. Em verdade, o homem é o trabalho realizado. Na essência, cada homem é servidor do trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades no plano em que moreja. É texto de fonte viva, Emmanuel Franciscano Xavier. Grande João Nunes Maia. Receba, João Nunes, o nosso mais fraterno agradecimento, o nosso realmente fraterno abraço.